Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, pelo convite para participar desse evento. Espero que o tema escolhido para palestra seja de interesse. A minha atuação, né, minha área de pesquisa é a topologia algébrica, bastante voltada para a teoria de ponto fixo. Então, nesse projeto que eu tenho em colaboração com o professor Peter Wong, nós temos estudado a propriedade do ponto fixo para as variedades grasmanianas. E é sobre esse tema que eu quero falar hoje para vocês. Bom, a notação, né, dados os números P e Q inteiros positivos, nós denotamos por RGPQ o espaço que é a variedade grasmaniana dos subespaços de dimensão P dentro do RP mais Q. Essa é uma classe de espaços, assim, bem conhecida, né, com longa história de estudo dessa classe de espaços, né. Então, sabe-se bastante coisa, bastante propriedade sobre essa classe de espaços topológicos, né. Então, uma das coisas é que trata-se de uma variedade suave de dimensão P vezes Q. Também a cohomologia com o coeficiente Z2 desse espaço é bem conhecido, nós sabemos que é o quociente de um anel de polinômios, né? Enfim. E também conseguimos ver esse espaço como um espaço homogêneo, de modo que nós entendemos, né, um homeomorfismo desse espaço, nesse espaço de classes laterais, né, onde a gente pega o grupo ortogonal, P mais Q, O, P mais Q, e quocientamos, então, por OP cartesiano OK. Uma forma, né, de ver esse homeomorfismo aqui, então a gente pode, para cada matriz aqui no grupo ortogonal, O, P mais Q, olhar para os vetores coluna dessa matriz, então nós associamos a essa matriz o subespaço vetorial de dimensão P gerado pelos primeiros P vetores coluna aqui, e aí a gente vê que dois representantes de uma mesma classe lateral nesse quociente vão estar associados ao mesmo subespaço vetorial. A gente vai ter aí induzido um homeomorfismo desse espaço topológico nesse espaço aqui de classes laterais. Bom, dito essas propriedades, né, sobre esse espaço, a pergunta que nós tentamos responder nesse projeto, a pergunta que nos interessa é com respeito à propriedade do ponto fixo para um tal espaço. Quais seriam as condições sobre esses números P e Q que nos garantiria, né, que tal espaço possui a propriedade do ponto fixo? Lembrando que a gente diz que um espaço topológico possui a propriedade do ponto fixo quando toda função contínua desse espaço em si mesmo possui pelo menos um ponto fixo. Então, nós gostaríamos de saber, dentro dessa classe aqui de espaços topológicos, quais são aqueles que satisfazem de possuir a propriedade do ponto fixo. Com respeito a essa pergunta, a gente consegue, sem nenhuma ferramenta sofisticada, com ferramenta simples, com argumento simples, a gente consegue ver duas primeiras condições necessárias para um tal espaço possuir a propriedade do ponto fixo. Essas condições são as seguintes. A primeira situação que a gente percebe é que
Quando os números P e Q são iguais, essa Grassmanniana, RGPQ, né, não possui a propriedade do ponto fixo. Por quê? Porque a gente tem uma autofunção desse espaço que não possui nenhum ponto fixo. Então, olhe para o espaço RGPP e associe, então, a cada ponto dele, né, cada subespaço aqui de dimensão P dentro do R2P, associe o seu complemento ortogonal lá dentro. Então, essa é uma autoaplicação desse espaço sem pontos fixos. Logo, se eu quero que esse espaço tenha a propriedade do ponto fixo, a primeira condição, né, necessária é que o P tem de ser diferente do Q. E a segunda condição necessária que a gente consegue perceber é que para um tal espaço, para uma tal Grassmanniana possuir a propriedade do ponto fixo, nós não podemos ter simultaneamente os números P e Q sendo ímpares. Por quê? Se esses números P e Q forem ambos ímpares, a gente consegue também definir uma autoaplicação desse espaço sem pontos fixos. Podemos fazer do seguinte modo: se nós supomos os números P e Q ímpares, então quando nós consideramos a soma P mais Q, isso é um número par. Então, quando nós olhamos para o RP mais Q, isso é o espaço R2M para algum M, que pode ser visto como um espaço vetorial complexo, como um espaço vetorial complexo CM. Então, esse espaço aqui tem uma estrutura de espaço vetorial complexo. A gente pode considerar a multiplicação aqui pelo número imaginário I. Olhe para essa transformação I de R2M em R2M, que corresponde a você multiplicar, então, então eu olho para um vetorzinho aqui em R2M, suas coordenadas A1, B1, B2, A2, B2, AM, BM. Posso ver como um vetorzinho em CM, né, olhando cada par consecutivo aqui de coordenadas. Então, a gente multiplica esse camarada aqui, A1, B1, pensa como um número complexo A1 mais I. A minha tela não está compartilhada? Para mim está tudo certo. Assim? Ok. Então, continuando, vou fazer essa transformação aqui, né? Então, quando eu penso nesse A1, B1 como um número complexo, multiplico por I, isso vai me dar o menos B1 mais IA1. Então, vou associar esse camarada ao menos B1, A1, e assim por diante. Então, a gente tem essa transformação linear do R2M, que pode ser pensado, então, como uma multiplicação pelo número imaginário I. Essa transformação linear é um isomorfismo linear, de modo que ela, então, induz uma aplicação, né, uma autoaplicação dessa Grassmanniana em si mesmo, né? Para cada subespaço de dimensão P, aqui dentro do RP mais Q, vamos associar a sua imagem, o I de V. Bom, a afirmação é que essa função não possui pontos fixos. Por quê? Se essa função tivesse um ponto fixo, então isso significa que algum subespaço de dimensão P aqui, do RP mais Q, satisfaz de quando eu aplico a transformação, que é a multiplicação pelo número imaginário I, esse espaço é invariante, não é? Então, se ele é invariante pela multiplicação por I, então ele é, na verdade, um espaço vetorial complexo, de modo que, se eu olhar para a sua dimensão como espaço vetorial real, essa dimensão vai ter que ser par. Mas o P é suposto ímpar, não é? Então, uma contradição aí. Logo, essa transformação não possui pontos fixos. Então, com essas duas observações iniciais, a gente vê duas condições necessárias para a Grassmanniana RGPQ possuir a propriedade do ponto fixo. As condições necessárias são P diferente de Q, e P e Q não pode ser ambos nulos, ou seja, um deles tem de ser par.
que pode ser escrito, então, também na forma, é o mesmo que dizer que P vezes Q é par, ou seja, um deles é par. Então, a conjectura que existe nesse campo é que essas condições necessárias são também suficientes. Então, a conjectura que se coloca é que essa grassmanniana, ela possui a propriedade do ponto fixo C e somente C, os números P e Q são distintos, e P vezes Q é par. Ou seja, P diferente de Q, e ou P ou Q, sendo um número par. Essa questão, com respeito às grassmannianas, ela tem uma forma mais geral, que é o contexto das variedades bandeira generalizadas. Por variedade bandeira generalizada, entende-se um espaço da seguinte forma. Então, a gente olha para o espaço de classes laterais, à esquerda, né? Que é o seguinte quociente aqui, UFN dividido por UFN1, cartesiano, UFNK, onde N1 mais NK é igual a N. Onde o significado desse UF é o seguinte, no caso de F ser R, então o UF é o grupo ortogonal, no caso de ser C é o grupo unitário, no caso de ser o anel dos quaterniônicos é o grupo simplético. Então, para um tal espaço, pergunta-se, né, também quais são as condições sobre esses números N1, N2, NK, de modo que se garanta que tal espaço tenha a propriedade do ponto fixo. Nesse contexto mais geral, também é possível obter aquelas condições necessárias que a gente discutiu para as grassmannianas, que são as seguintes. Então, em 1982, Clover e Homer fizeram um estudo, né, com respeito à propriedade do ponto fixo para essa classe de espaços mais gerais, a classe das variedades bandeiras generalizadas. Então, você tem também essas condições necessárias aí. Se tal espaço possui a propriedade do ponto fixo, então esses números são todos distintos. E no caso em que a gente está com F igual a R ou F igual a C, no máximo um deles pode ser ímpar. E também, nesse caso mais geral, essas condições necessárias dão vazão a essa conjectura de que elas seriam condições também suficientes. Então, a conjectura é que, quando você olha, no caso dos quaterniônicos, né, basta que todos os números NI sejam distintos para um tal espaço ter a propriedade do ponto fixo. E no caso real e complexo, além de serem todos distintos, é preciso que, no máximo, um deles seja ímpar. Você não pode ter mais do que um desses números sendo ímpar, né? Então, essa é a conjectura na situação mais geral. O que eu vou fazer agora, para finalizar essa introdução, é dizer o que é que a gente tem de solução com respeito à conjectura no caso das grassmannianas reais. Até onde existe resposta para tal conjectura. No caso das grassmannianas reais, a situação mais simples é a dos espaços projetivos, que é a situação que acontece o seguinte, né? A gente sabe que o espaço projetivo real, RPN, ele possui a propriedade do ponto fixo, C e somente C, o N é par. Então, RP2, RP4, RP6 e assim por diante, todos têm a propriedade do ponto fixo e os demais não possuem. E veja que essa é exatamente, então, a situação, né? Se o N é par, então 1 é diferente de N, e você tem o produto sendo par. Depois dos espaços projetivos, então, em 1974, numa tese de doutorado,
foi estudado, né, essa situação para as Grassmannianas do tipo RG2Q. Uma tal Grassmanniana, se for verdadeira a conjectura, o que tem de acontecer? Como o 2 já é par, se for verdade a conjectura, então todos os espaços desse tipo aqui, com o Q diferente de 2, tem de ter a propriedade do ponto fixo. Então, o O'Neill, na sua tese de doutorado, ele provou que esse espaço aqui, ele possui a propriedade do ponto fixo para os casos em que o Q ou é múltiplo de 4 ou é congruente a 1 módulo 4. Né? Os demais casos ele não foi, não conseguiu demonstrar. Mas depois, uma continuação aí, né, do desenvolvimento nessa linha, o Glover e Homer conseguiram uma resposta, avançar um pouquinho mais, né, na resposta para esse problema, e na verdade esse é o máximo de avanço que a gente tem para essa conjectura, que é o seguinte: então, se esse produto é par, nas seguintes condições, para P menor ou igual a 7 e a parte inteira de Q sobre 2 maior do que a parte inteira de P sobre 2, essa Grassmanniana tem a propriedade do ponto fixo, e para P maior do que 7, você precisa ter uma condição aqui que vai dizer assim que o Q tem que ser suficientemente maior do que o P para você garantir que tal espaço possui a propriedade do ponto fixo. Então, esse item 3 é o máximo que se tem de avanço nessa pergunta. Então, eu coloco aqui um gráfico tentando mostrar um pouquinho os casos abertos, né? Os casos que a gente ainda tem para ser discutido nessa situação. Então, veja, como a Grassmanniana RGPQ é homeomorfa a RGQP, a gente pode se concentrar no caso em que o P é menor ou igual a Q. Então, nesse gráfico aqui, onde eu tenho o eixo P e o eixo Q, e eu estou pensando em cada pontinho aqui do cartesiano, PQ, como a Grassmanniana RGPQ localizada nesse ponto, né? E eu vou pintar, então, de vermelho os pontos correspondentes a Grassmannianas que não possuem a propriedade do ponto fixo. Eu vou pintar de azul os pontos que correspondem a Grassmannianas que possuem a propriedade do ponto fixo. Então, veja, dessa situação aqui, ó, o PQ, a análise do PQ é a mesma coisa que a análise do QP. Então, basta a gente olhar acima da diagonal, né? Fazer essa coloração acima da diagonal, para ter a resposta aí para todas as Grassmannianas. Então, olhando acima da diagonal, a diagonal a gente já sabe, né, que nenhuma Grassmanniana aqui com P igual a Q vai ter propriedade do ponto fixo. Então, está tudo pintado de vermelho. E a gente também sabe que no encontro de dois números ímpares, você não tem propriedade do ponto fixo. Então, está pintado de vermelho. Acima do 1 aqui, esses pontinhos correspondem aos espaços projetivos, né? Então, RP1, RP2, RP3, RP4. E a gente tem a resposta para isso, né? Então, é vermelho, azul, vermelho, azul. RP1 não tem propriedade de ponto fixo, RP2 tem, e assim por diante. Acima do 2, quando a gente olha para a resposta do O'Neill, então, acima do 2, segundo a conjectura, né, a gente deveria poder pintar tudo de azul aqui, né? Todo mundo teria a propriedade do ponto fixo. Mas aí, do que se sabe, do trabalho do O'Neill, você pode pintar os múltiplos de 4 aqui, os correspondentes a Q múltiplo de 4 e aos correspondentes a Q múltiplo de 4 mais 1, e depois, com a resposta mais geral do Glover e Homer, você pode pintar de azul, né, todos os 2Q, onde a parte
inteira de Q sobre 2 é maior do que a parte inteira do 2 sobre 2. E aí o que acontece é que a gente vai poder pintar a partir do 4, né? Então, essa grassmanniana RG 23 é, por exemplo, um caso ainda em aberto. Não se sabe se esse espaço possui propriedade do ponto fixo ou não. E depois a gente pode continuar a coloração usando os resultados aí, o resultado do Glover e Homer, que é o mais completo. E aí a gente vê que também acima do 4, né, tem essa grassmanniana, que também não se sabe, não se tem a resposta, né, a 4, 5. Depois, acima do 6 também vai acontecer, da 6, 7, né, a gente não vai saber. Acima do 7 está tudo certinho. E depois, quando a gente chega no 8, aí o intervalo, né, onde a gente não sabe o que acontece, vai ficar maior, né, porque aí é a condição lá, a condição segunda aqui, né. Eu tenho que olhar, a parte inteira de Q sobre 2 tem que ser maior que 2 vezes parte inteira de 8 sobre 2 ao quadrado, menos parte inteira de 8 sobre 2, menos 1. Então, a gente vê que para P maior do que 8, assim, a quantidade, né, você vai tendo mais casos aí desconhecidos com respeito à propriedade do ponto fixo. Esse resultado, esses resultados onde a gente sabe o que se tem ponto fixo, se tem propriedade do ponto fixo ou não, eles são todos obtidos utilizando uma ferramenta que é o teorema de ponto fixo de Lefschetz. Então, em todos esses casos, foi possível provar a propriedade do ponto fixo para esses espaços, porque se é sabido a cohomologia desses espaços e também é conhecido os homomorfismos, né, dessa cohomologia, que são induzidos por função contínua, e sabe-se calcular o número de Lefschetz desses homomorfismos e se consegue garantir que esse número é sempre diferente de zero, né? E então o teorema de Lefschetz vai dizer para a gente que toda função contínua vai ter ponto fixo. Então, o que está aqui, né, a ferramenta básica nesses teoremas aí é o teorema de ponto fixo de Lefschetz. Então, você tem essa situação, quando você tem uma variedade compacta de dimensão n, tome um corpo aqui para os coeficientes, então olha para a cohomologia desse espaço com coeficientes nesse corpo. Isso é um espaço vetorial, né? Então, dado uma função contínua, você tem um operador linear induzido aqui em cada dimensão i, de modo que você pode calcular o traço desse operador. Então, o teorema de Lefschetz diz para a gente que se a gente olha para a soma alternada dos traços, e essa soma é diferente de zero, então essa função contínua aqui possui ponto fixo. Então, utilizar esse teorema é o seguinte: você então pega uma função qualquer de um tal espaço e tenta entender, como é que fica o homomorfismo induzido, quais são as possibilidades, não é? A cohomologia desses espaços é bem conhecida, tal, e tenta entender se isso aqui vai ser diferente de zero. Nos casos em que foi resolvido, foi possível entender que para qualquer função contínua, na hora do cálculo desse número, estava diferente de zero. Então, concluiu-se a propriedade do ponto fixo para tais espaços. Os casos remanescentes, o que acontece? Acontece que, apesar dessa classe de espaços topológicos ser bastante estudada, ser bastante conhecida, a gente ainda tem um problema em aberto, que é o da classificação dos homomorfismos, né, induzidos na cohomologia desse espaço por funções contínuas. De modo que, se você não conhece as possibilidades, né, dos homomorfismos, aí não tem como fazer o cálculo do número de Lefschetz da função. Então, a gente ainda tem esse problema de classificação
para os homomorfismos desse anel, né, do anel de cohomologia de uma grassmanniana, um caso geral, problema de classificação aí. Veja, o que se tem de melhor é um resultado de 1978, ainda hoje a gente persiste nesse problema de classificação dos endomorfismos desse anel de cohomologia. Então, o que a gente fez nesse projeto? A gente propôs olhar para essa questão do ponto fixo, para essa classe de variedades, olhar para ela de um outro modo, tentar buscar uma outra ferramenta que não o número de Lefschetz, para estudar a propriedade do ponto fixo para esses espaços. Mas eu vou descrever agora qual que é essa abordagem diferente que a gente propôs no nosso projeto. Então, essa abordagem diferente foi o seguinte, ela é uma abordagem, na verdade, proposta por Fadel, né, que consiste no seguinte, dado um espaço homogêneo, né, aqui o G por K, onde G é um grupo de Lie compacto e K é um subgrupo fechado, a gente consegue transformar o estudo da propriedade do ponto fixo de um tal espaço num problema de existência de aplicação equivariante. Em topologia algébrica, a gente tem vários resultados, né, resultados clássicos, assim, que podem ser vistos também num contexto de aplicação de existência de funções equivariantes. Então, nesse contexto aqui, a construção é a seguinte. A gente vai fazer essa tradução do problema de ponto fixo para um tal espaço num problema de existência de aplicação equivariante. Essa tradução ela é feita do seguinte modo. Então, o que acontece? Eu tenho esse grupo de Lie G e tenho esse espaço G por K aqui, esse espaço de classes laterais à esquerda. Nesses dois espaços, nós vamos considerar as seguintes ações de K. Sobre o grupo G, a ação vai ser dada desse modo, então K atuando em G, vai ser a multiplicação GK-1. E no caso de G por K, nós vamos considerar a ação dada por, então, K atuando na classe lateral GK, vai me dar por resultado a classe lateral do KG. Considerando essas duas aplicações, então acho que eu não escrevi, mas quando eu tenho x e y, K espaços, espaços onde você tem ações aí, de um grupo K, então uma função de x e y é equivariante, ou K aplicação, quando f de, então, K atuando um x aqui é o K f de x. Então, considerando esses dois espaços como K espaços, a gente tem uma associação 1 a 1 entre o conjunto das funções contínuas de G por K em si mesmo e o conjunto das aplicações equivariantes de G em G por K. Bom, aqui tem a formulinha, né, para você fazer essa associação 1 a 1. E a parte interessante dessa associação é o seguinte, quando você olha para a função do lado de cá, para essa f, lembra que a gente está pensando na questão da existência de ponto fixo, né, para cada função de um tal espaço. Se essa função tiver um ponto fixo,
né? Se você tiver algum x tal que f de x é igual a x, quando você olhar para que está associada para K aplicação do lado de cá associada a ela, então para que eu estou chamando aí de φf, quando a gente olha para essa daqui, de G em G por K, essa função aqui, essa K aplicação possui zero. Ou seja, a imagem inversa, que o zero aqui eu estou pensando na classe da identidade. A imagem inversa da classe da identidade aqui é diferente do vazio. E acontece isso. Essa função ela tem ponto fixo C e somente C, aqui eu associo do lado de cá, possui zero. Né? Então, é nesse sentido que a gente vai transformar o problema de ponto fixo num problema de aplicação equivariante. Porque se toda função contínua aqui tiver ponto fixo, então toda K aplicação do lado de cá vai ter zero, né? Vai ter raiz aqui. Então, a gente pode colocar do seguinte modo. Então, essa é a observação, né? Você tem um ponto fixo aqui, C e somente C, você tem um zero do lado de cá. Você tem um zero do lado de cá, C e somente C, você tem um ponto fixo, a função associada do lado de cá. Então, isso nos dá essa proposição. Esse espaço G por K possui a propriedade do ponto fixo, C e somente C. Toda K aplicação de G em G por K possui zeros. Ou seja, essa imagem inversa aqui, né, da classe da identidade é não vazia. Que é o mesmo que dizer que esse espaço possui a propriedade do ponto fixo, C e somente C, não existe K aplicação de G em G por K menos a classe da identidade, né? Porque se existir uma tal aplicação, então você compondo com a inclusão, você teria uma K aplicação daqui para cá que não passa pela classe da identidade. Então, o espaço não possui. E vice-versa. Né? Então, o que aconteceu? O que a gente foi capaz de fazer? De traduzir o problema do ponto fixo para esse espaço num problema de existência de K aplicação entre esses dois K espaços aqui. Né? Então, quando eu olho, por exemplo, para G, para essa grassmanniana, dos subespaços de dimensão 2 dentro do R5, ok? Eu provar a propriedade do ponto fixo para esse espaço, segundo esse resultado aqui, segundo essas observações, equivale a eu mostrar que eu não tenho, então eu estou olhando para esse espaço como o O5, o O2, O3. Então, isso equivale a eu garantir, a eu tentar provar que eu não tenho K aplicação de O5 em, então, O5 por O2, O3, menos a classe da identidade. Certo? E aí, aqui, enquanto eu falava de ponto fixo, a ferramenta que a gente tem é o teorema de ponto fixo de Lefschetz, que não sabemos usar, porque temos um problema aí com a classificação dos endomorfismos da cohomologia desse espaço. Então, a gente pode tentar pensar na questão do problema de existência ou não de K aplicação aqui entre esses dois K espaços. E aí a gente pode pensar também quais são as ferramentas, né, para falar de K aplicação entre K espaços. Quais seriam as ferramentas possíveis para um tal estudo. Algumas observações antes de passar para a ferramenta, né, de como que a gente estuda a existência ou não de K aplicação. Algumas observações são as seguintes: a gente pode enfraquecer um pouquinho as coisas do seguinte modo. Então, dado um subgrupo K' de K,
esses espaços G e G por K, que estão sendo vistos como K espaços, eles podem ser vistos também como K' espaços, pensando na ação de K', né, sobre eles, como sendo a restrição da ação de K. E, então, se a gente olha para esse K', subgrupo de K, a gente pode colocar como corolário que, se não existir uma K' aplicação de G em G por K menos a classe da identidade, para algum subgrupo K' de K, então esse espaço homogêneo possui a propriedade do ponto fixo, né? Porque se não existe uma K' aplicação, então, em particular, não existe uma K aplicação, né? Toda K aplicação é também uma K' aplicação. E uma outra observação que a gente pode usar também é com respeito a, em vez de, então a gente já pode, de certo modo, para fazer esse estudo, trocar o K por um subgrupo K', talvez isso ajude, e a gente pode também trocar o grupo G por um subgrupo G', que seja K' invariante, né? Talvez possa ajudar também no estudo, dar mais possibilidades, né? Na hora de fazer as contas e tudo mais. Então, sejam K' um subgrupo de K e G' um subgrupo de G, tal que G' é K' invariante. Se não existir uma K' aplicação desse G' nesse espaço, então o G por K possui a propriedade do ponto fixo, né? Porque se não existir a de G' aqui nesse espaço, em particular, não existe de G nesse espaço, porque sendo o G' K' invariante, quando a gente olha para a inclusão e G' em G, isso aqui é K' invariante. Okay. Bom, com essa observação, passado do problema, passando, é assim que a gente pode, esse é um modo de passar do problema do ponto fixo para um problema de existência, de não existência de aplicação equivariante. Então, que ferramentas a gente pode usar para tentar estudar existência ou não de aplicação equivariante, de aplicação equivariante. Uma ferramenta que a gente tem na topologia algébrica é o que a gente chama de índice de valor ideal de Fadel-Hussein. Eu vou dizer resumidamente qual que é a filosofia, né, para o uso do índice de valor ideal de Fadel-Hussein, que é o seguinte: veja, se eu tiver G, um grupo de Lie compacto, a gente tem o que a gente chama de espaço classificante desse grupo G, que é denotado por BG. Então, o que vai fazer o índice de valor ideal de Fadel-Hussein? Ele faz o seguinte: esse índice, a situação é a seguinte: quando você tem então G, vamos pensar em G, G é um grupo de Lie compacto. Só peguei minha cadeira aqui. Retomando aqui, quando eu tenho G, um grupo de Lie compacto, se eu olho para X, um G espaço, a gente vai associar a cada G espaço um objeto algébrico, que vai ser um ideal dentro de um anel, dentro do anel de cohomologia
do espaço classificante. Então, dado X um G espaço, a gente vai associar o que a gente chama de índice de valor ideal de Fadel-Hussein, que então a gente vai chamar de índice. Então, esse índice é com respeito ao grupo G, né, a ação de G sobre o X, e a gente vai olhar, então, um anel de cohomologia, então vai ter um anel de coeficientes aí, vou colocar assim. Esse camarada é um objeto algébrico que está dentro da cohomologia do espaço classificante de G com coeficientes em R. Tá? Então, para cada objeto aqui topológico, a gente vai associar um objeto algébrico. Esse aqui é um ideal, né, desse anel H estrela BG com coeficientes em R, que é o que a gente faz sempre em topologia algébrica, né? Nós associamos esses aos objetos topológicos, objetos algébricos, tentamos obter informações aqui nesse ambiente da álgebra e tentamos trazer de volta, né, para as questões aqui geométricas, né? Tentamos de algum modo voltar para o lado de cá e responder alguma questão do lado de cá. Então, a filosofia aqui do índice de valor ideal de Fadel-Hussein de algum modo, né, tem a descrição de como a gente faz, mas de algum modo nós vamos, para cada G espaço, associar um objeto algébrico que é um ideal dentro desse anel de cohomologia do espaço classificante do grupo G. E o interessante dessa associação é o seguinte resultado. Aqui, como a gente faz, né? Então, a definição de o que é esse ideal aqui dentro deste anel de cohomologia. Propriedade interessante desse objeto é que, quando eu tenho x e y, g espaços, se existir uma g aplicação de x em y, então esse objeto algébrico aqui, que eu associo ao y, ele vai estar contido nesse objeto algébrico aqui que eu associo ao x. De modo que a gente pode, então, utilizar esse resultado no sentido de dar uma negativa, né? Se eu sei que este índice aqui não está contido neste daqui, eu posso concluir que não existe G aplicação de X em Y. Que é exatamente o que eu quero, o tipo de resultado que eu quero obter, né? Eu tenho a situação lá considerada é a seguinte. A situação, eu tenho G por K, né? K espaços, na verdade eu quero vê-lo como um K' espaço, né? Para algum K' dentro do K. Na verdade eu quero um G', que é K' invariante, e eu quero, para eu garantir a propriedade do ponto fixo desse espaço aqui, eu quero garantir que eu não tenho aplicação K' invariante, K' equivariante, desse espaço nesse, né? São dois K' espaços. Quero garantir que não existe. Então, esse resultado está me dizendo que se eu conseguir calcular o índice desse e garantir que ele não está contido no índice desse, então não existe K' aplicação. Então, pensando nessa filosofia, né, que nós tentamos tratar o problema da propriedade do ponto fixo para as variedades grassmannianas reais aí. Também, então a gente tem essa coisa filosófica aqui, olha, filosoficamente você pode tentar tratar, então, deste modo.
Agora, veja, se eu quero provar uma coisa desse tipo, que eu tenho uma situação onde tal índice não está contido em tal índice, eu tenho que tentar usar isso de algum modo inteligente, né? Então, veja, se esse camarada aqui do lado de cá for zero, ele vai estar contido em qualquer ideal, né? Então, enfim, a gente tenta utilizar esse método aqui de algum modo inteligente, né? E, para isso, um resultado, uma observação, é o teorema de localização de Borel, né, que vai dizer para a gente o seguinte: a primeira coisa é o seguinte, se eu estou pensando em G espaços, né, e a ação, e eu tenho X1 G espaço, e quando eu olho para essa ação de G sobre X, essa ação, se ela tiver pontos fixos, né, o índice desse espaço aqui, desse G espaço, é zero. Tá? Então, como eu quero enfim, eu quero alguma coisa que não seja zero, eu vou ter que tentar coisas que não tenham ponto fixo, né, que a ação não tenha ponto fixo, já começo a pensar que tipo de coisa que eu vou tentar procurar. Mas aí, mesmo se não tiver ponto, se a minha ação não tiver ponto fixo, eu não consigo garantir que o índice seja diferente de zero. As situações onde a gente consegue garantir que o índice é diferente de zero, a gente pode, são dadas aqui pelo teorema de Borel, né, teorema de localização de Borel. Quando o meu grupo G ou é um produto de S1s ou um produto de ZPs, P', e aí eu tomo por anel de coeficientes, no caso de produto de S1, os racionais, no caso de produto de ZPs, o ZP. Então, esse índice, ele vai ser 0, C e somente C, o conjunto de pontos fixos da ação é não vazio, tá? Então, a gente utiliza todas essas ferramentas para tentar utilizar esse resultado de modo inteligente. Vamos lá. Então, com todas essas observações, uma das coisas que a gente conseguiu foi uma demonstração alternativa para a propriedade do ponto fixo para o RP4. A gente conseguiu também para o RP2. Eu vou colocar aqui rapidamente do RP4, porque o que a gente gostaria mesmo, né, é de responder a situação da Grassmanniana RG23, que é o O5 dividido por O2, O4. Então, eu coloquei aqui do RP4 porque a demonstração da propriedade do ponto fixo para o RP4 vai envolver um cálculo aqui de um índice para o O5, e isso também vai aparecer no caso da RG23. Então, pensando em tudo que a gente discutiu, para eu garantir a propriedade do ponto fixo do RP4, com essas ferramentas, é suficiente exibir um subgrupo K' de O1 cartesiano O4, tal que, quando eu calculo esse índice aqui, ele não está contido no índice aqui do O5, e, na verdade, eu vou olhar para o SO5 aqui e garantir um K' subgrupo de O1 cartesiano O4, tal que o SO5 é K' invariante, e esse índice não está contido nesse índice aqui. Esse K' aqui eu vou tomar, pelo teorema de Borel, é interessante tomar alguma coisa que seja produto de S1 ou produto de ZPs. A gente vai tomar um K' que é um produto de S1, se é S1 cartesiano S1. Então, aqui no O1 cartesiano O4, a gente tem uma S1 cartesiano S1 aqui, que é o 1 cartesiano SO2, cartesiano SO2. Né? E a gente consegue provar que esse S1 cartesiano S1 age sobre esse espaço sem pontos fixos. Então, o teorema de Borel me garante que esse índice é diferente de zero. Na verdade, esse índice vai ser gerado por uma classe no H4 da cohomologia aqui do espaço classificante de S1 cartesiano S1.
Então, o próximo passo seria calcular esses dois índices e garantir que esse não está contido dentro desse. Calcular esse ideal, calcular esse e garantir que não tem essa inclusão. E aí a gente fez, né, várias contas. Para essas contas a gente usa a sequência espectral de Ler-SR para poder calcular esses índices aí. Esse espaço de cohomologia desse espaço classificante aqui, com coeficientes em Q, é um anel de polinômio em duas indeterminadas, né? E aí a gente viu que no nível H4, o índice do SO5, ele vai ter o T1 quadrado mais T2 quadrado, todo múltiplo racional dessa classe. Já para o RP4 menos um ponto, a gente tem que vai ser, esse índice é gerado por uma classe no H4, e essa classe ela tem o fator T1, né? Então, essa classe é T1 vezes um polinômio em T1, T2. Então, não tem como esta classe ser um múltiplo racional de T1 quadrado mais T2 quadrado. Logo, esse índice aqui não está contido nesse índice aqui, de modo que a gente consegue concluir a propriedade do ponto fixo para o RP4. E aí, né, o que a gente gostaria mesmo é de ter uma resposta para esse espaço, porque é um espaço que você ainda tem em aberto, né? Então, a ideia seria encontrar um produto de S1 aqui dentro do O2 cartesiano O3. A gente tem, né, o SO2 cartesiano 1, cartesiano SO2 ali dentro. S1, S1. Esse calinho aqui, que a gente imagina que seja o adequado nessa situação, ele age sem pontos fixos quando a gente olha para ele atuando sobre o O5, O2 cartesiano O3, menos a classe da identidade. A gente tem o entendimento do índice do SO5, né? Com respeito à escalinha, em algumas dimensões, a gente sabe alguma coisa. Mas a gente ainda teria que fazer o cálculo do índice desse espaço aqui. Enfim, é toda uma fermentaria bastante pesada. E a gente segue aí na luta para tentar ver se um dia a gente consegue aplicar essa ferramenta para responder algum caso em aberto aí na literatura. Bom, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu encerro a minha fala. Bom, muito obrigada, Thaís. Excelente palestra. Você colocou problemas difíceis desde a topologia algébrica de uma maneira muito clara. Eu abro para perguntas, comentários. Josinei, né? Está sempre com a mãozinha. Josinei, passo a palavra para você. Desculpa se eu estou sempre levantando a mão na frente de todo mundo aí. Eu sei que o Luiz quer falar. Eu já tinha visto parte dessa palestra, né, Thaís, em uma outra oportunidade, e achei muito interessante. E agora estou vendo que estão mantendo aí, né, a perspectiva de encontrar uma solução. E eu acho que eu já até fiz essa pergunta, mas eu vou arriscar, vou perguntar de novo. Nesse caso que você está pensando do O5, né, do RG23, que é o seu interesse, tem alguma motivação particular para estudar esse caso? Alguma aplicação que você tem em vista? Ou é só algo genérico mesmo? É algo mais genérico, né? A motivação é mesmo porque quando você olha
naquele diagrama, é o primeiro pontinho onde não se tem uma resposta, né? E também a questão você ainda está em dimensão, assim, em geral, a gente fala que dimensão baixa, a gente fala que em dimensão baixa às vezes é mais difícil de trabalhar do que em dimensão alta. Com respeito ao teorema, à utilização do teorema de ponto fixo de Lefschetz, é verdade, né? A gente vê lá naqueles intervalos onde você tem a resposta, né? Para o Q bem maior que o P, você consegue fazer, né? Agora, para a ferramenta que a gente usa, ela é interessante quando a dimensão é baixa, porque os cálculos que aparecem vão ficando bem complicados quando você tem que subir muito na dimensão, né? Então, seria assim, porque o RG23 é o primeiro que aparece ali, que ainda está em aberto, e porque a gente tem uma ferramenta que ela parece exatamente interessante no caso de dimensão baixa. Seria o oposto do Lefschetz, né? Que ele aparece assim como uma boa resposta nas dimensões maiores. Entendi. E os métodos computacionais podem ajudar também, né? Nesse caso. Então, fora esse exemplo aí, né? Esse caso que ainda não está resolvido, os casos que já estão resolvidos, casos dos projetivos, você já pensou ou já viu algo, né, de aplicações desses resultados no fixo? Não, professor, não conheço, não sei. Bem, são essas minhas perguntas. Muito obrigado, parabéns pela palestra. Muito obrigada. Tudo bom, Thaís? Eu tenho pergunta. Tudo bom? Tudo bom, Thaís? A gente não se conhece, mas a gente se apresenta. Tudo bom? Eu sou da Unicamp aqui. Eu estou na Unicamp. Tá. Primeiro, uma pergunta genérica. Você falou muito flag real. Quer dizer, flags e Grassmanniana real, né? Aliás, eu não traduzo flag para bandeiras. Eu acho muita bandeira fazer isso, tá certo? Então é delicado. Assim, questão de assim, tem meus colegas que traduzem, que a gente trabalha muito com isso, né? Tem os colegas aqui que a gente... E minha brincadeira é que, eu acho muita bandeira traduzir flag para bandeira. Tá certo? Mas, deixando a bandeira de lado, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, uma pergunta genérica. Você falou muito do caso real. O caso real, é claro, você tem que se virar com a cohomologia Z2, né? Tá certo? No caso complexo e no caso quaterniônico, mesmo para a Grassmanniana, assim, funciona igual Z2 ou sei lá, racional. O complexo. Pode falar. O complexo você tem, quer dizer, você tem a cohomologia, o Z2 do real é igual ao racional no complexo e racional no quaterniônico também. Tá certo? Assim, tem até um aluno meu que está mexendo com a cohomologia. Então, minha pergunta primeiro, assim, se você... é claro, você está indo nesses problemas e tal. Assim, como é que está esse pé no caso, por exemplo, complexo? Tá certo? O pé dessa questão do ponto fixo. Essa é uma pergunta genérica. Para as Grassmannianas complexas, está quase totalmente resolvido. É um caso, porque lá tem-se... É um caso, eu preciso pegar a referência, mas é um caso que não se tem resposta ainda, que é o problema de classificação dos endomorfismos, da cohomologia, né, da Grassmanniana complexa, com coeficientes em Q. Assim, a maioria dos casos está resolvido. Tem, assim, poucas situações onde você não tem resolvido. Aí existe uma conjectura, se provada essa conjectura, fecha o caso complexo, que é com respeito aos endomorfismos serem do tipo endomorfismo de Adams. Não sei se tem mais casos resolvidos, né, no caso complexo.
Então, imagino que seja uma combinatória... Mas ainda tem coisa... Imagino que seja uma combinatória complicada, né? Tá certo? Em geral, isso aí é uma combinatória. E no quaterniônico, tem alguma abordagem, alguma coisa? No quaterniônico, eu não me lembro, né? No quaterniônico, você acaba tirando aquela condição de... Os números não precisam ser os dois, ser um deles par, né? Porque o caso quaterniônico diminui bastante a quantidade de endomorfismos, porque eles têm que funcionar com aquelas operações de quadrado de Steenrod, aí acaba eliminando um monte de coisa, e aí dá para fazer o cálculo do número de Lefschetz e garantir que o que sobra vai ter Lefschetz, não zero. Mas eu não sei te dizer assim de cabeça, sabe? Mas tem coisa feita, assim. Tá. Então você mencionou... E para o mais geralzão, né? N1, N2, NK, eu só vi coisas assim de 3 números, né? N1, N2, N3. Principalmente 1, N2, N3. Tá. O que eu posso afirmar é que para não tem. Isso eu vejo para grupo direto, tem o grupo de vai, eu acho, sem pontos fixos. Tá certo? Quer dizer, você tem um monte. Que acho que cobre os exemplos que você deu no começo. Tá certo? A ação do grupo, o grupo de vai, o grupo de permutações e coisas assim. Né? Mas aí você falou do operador quadrado de Steenrod, me puxou a segunda questão que eu ia fazer, que essas coisas estão, quer dizer, toda essa construção do Elias Fadel e que você está usando, tal, Elias Fadel e esse outro, não sei quem, é Fadel, né? Elias Fadel, né? Tá. Fadel e construção do ideal, tá. Eduardo Fadel. Eduardo, tá. Eduardo. Acho que é um cara da USP, né? Tá. Pois bem, toda essa construção, ela mostra uma relação entre esse problema do ponto fixo e a existência de seções de fibrados. Tá certo? Ou não, assim, ou você, não sei, eu fiquei com essa impressão. Quer dizer, a construção, quer dizer, essas funções equivariantes que você escreve, elas são seções de fibrados, tá certo? Então a existência de ponto fixo me parece que está associado à existência de seções de algum fibrado. Vocês têm essa abordagem, esse caminho relacionado? Eu não enxerguei, não tem, professor, nunca pensei com esse viés, não tive essa visão. Então, não me pareceu, quer dizer, quando você constrói aquela função equivariante, a φf, tá certo? A φf é uma seção de um fibrado associado, que você define o fibrado. Você tem G principal em cima do G sobre K, tá certo? Aí você faz o K agir no próprio G sobre K. Isso. E constrói o fibrado associado sobre o G sobre K com fibra G sobre K, tá certo? Tá, e aí que sai que se for o produto, por exemplo, pode ser o fibrado produto, inclusive, tá certo? E pode ser o produto cartesiano, inclusive. E aí você vê a relação que aparece. Então, aí é a existência de seção, tá certo? A aplicação equivariante é a seção desse fibrado. E a minha pergunta era essa. Mas voltando ao final, já que estou falando dessa relação, você estava falando da Grassmanniana 2,3 real. Assim, eu mexi com um ex-aluno meu, que está em Juiz de Fora agora, o Leonardo, com a homologia celular de variedades, flag, para não dar bandeira, tá bom? E, em particular, claro, das Grassmannianas, e aí a gente se preocupa com a homologia racional, não só Z2, tá certo? E, assim, tem uma combinatória extremamente complicada e o anel de cohomologia, principalmente, assim, a gente não sabe como calcular via esse neto, tá certo? Nem mesmo a homologia.
Tá? E uma das coisas que a gente fez, que está inclusive no artigo nosso, pelo menos na tese dele, não sei se for colocado no artigo, que um dos problemas é mostrar, quando você tem uma projeção de uma variedade flag numa grasmaniana, a pergunta é se ela é sobrejetora na homologia ou não. Tá certo? E eu acho que o exemplo que a gente dá é justamente a falta de sobrejetividade sobre essa grasmaniana. Tá certo? Sobre essa grasmaniana que você está lidando, e justamente em dimensão 5. Não tenho certeza, eu preciso olhar isso daí. Que a grasmaniana em 5, tá certo? E 2, 3. Que é a não trivial em 5, aí, que é a que tem. E é claro, seção de fibrado está ligado com essa sobrejetividade. Quer dizer, se você perde sobrejetividade, você perde não existe seção, quer dizer, a existência de seção que te garante isso, tá certo? Então essas coisas estão relacionadas. Tá? É um outro comentário, tá? Legal. O senhor Leonardo ou não? Leonardo. Não é Leonardo, Leonardo. Leonardo Rabelo. Interessante, professor. Muito obrigada. Eu vou olhar para isso, sim. Achei muito construtivo. Muito obrigada. Tá legal, tá. Então tá, Thaís, muito prazer, né? A gente se conhecia, se conhecemos agora. Tá bom? Obrigado pela palestra, assunto interessante, tá bom? Tá, então boa tarde para vocês. Bom almoço e boa tarde. Mais perguntas? Eu paro por aqui. Só completando aí, eu tinha notado essa pergunta do Luiz, mas eu não quis perguntar porque eu achei que estava falando bobagem. Mas já que o Luiz falou, então não é bobagem, né? Ô Luiz, está falando na questão talvez do fibrado ser trivial, é isso? Não, de existir seção, tá certo? Bem, no caso do fibrado principal, existe seção, só sei, ele é trivial, tá certo? Mas eles são fibrados associados. Então, pode ser que existam seções ou não. Existir mesmo, tá certo? Seção contínua. Né? Eu comecei a me preocupar com isso por questões de sistemas dinâmicos. Quer dizer, você tem seção mensurável, tá certo? Mas contínua é toda uma outra história. Foi aí que eu comecei a estudar topologia na vida. Não sei se aprendi, não. Tá, eu me interessei por essa parte também. Queria ver esse trabalho do Leonardo também. Tá. Obrigado. Falou. Mais perguntas, comentários? Deixa eu só conferir no chat, mas eu acho que tá tudo bem. Thaís, muito obrigada pela sua palestra. Foi muito boa. E espero que você possa estar aqui pessoalmente posteriormente. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Gosto muito de visitá-los. Maringá é uma cidade maravilhosa. Obrigada. Então, desejo a todos um bom almoço, né? E voltamos às atividades à tarde. Aplaudir, né? Obrigada, Thaís. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigada.